Vamos lá, diário de trade, dia 26 de novembro de 2020. Eu não operei índice dólar, eu operei ações, como eu estou fazendo mais, porque está mais tranquilo. Ontem foi um dia de feriado americano, então era normal que o índice fosse ficar consolidado, apesar de que no fim do dia não, né? Mas mais para depois da metade do dia, o índice começou a andar bem. Então, talvez desse uma oportunidade, mas eu não acho que foi uma oportunidade muito fácil de pegar, não. A gente tinha esse FIBO aqui para traçar, ó, que era um FIBO de alguns dias anteriores já, mas que manteve não. E o dia se manteve ainda dentro desse FIBO, né? Entre o primeiro alvo e o segundo. O segundo já tinha sido atingido, ele recuou e está indo buscar de novo. Ou seja, ele pode tentar ir para o terceiro alvo. Mas vamos esperar para ver. No 15 minutos não tinha nada relevante, a gente podia fazer o quê? Traçar esse Fibonacci aqui para encontrar a faixa de gás, aquilo que eu sempre falo, né? E você vê que ele ficou aqui o dia todo. Vou traçar aqui. Por que tem essa horizontal traçada? Eu não sei. Eu acho que foi por causa de uma entrada. Foi por causa desse topo aqui. Já já eu falo. Deixa eu apagar ela. Vou botar a faixa de gás aqui. Apaga aqui. 5 minutinhos. Vamos lá. Abriu com gap de baixa. Isso estragou algumas operações minhas em ações, mas eu não estou falando disso agora. O que aconteceu? Aqui eu cheguei a vender índice, mas eu, sabendo que era um dia ruim, que foi uma operação de VWAP, deixa eu tirar isso aqui. Ele fica poluindo minha. Isso, agora sim. Sabendo que era uma operação de VWAP e o dia não estava muito bom, eu protegi rápido, saímos 0 a 0 aqui, tá? Ele chegou a andar uns 100 pontinhos, mais ou menos, e aí eu já saí. Saímos 0 a 0 no caso. Foi esse pivôzinho aqui de baixo, tá? Perna grande de baixa, continuando uma outra perna de baixa aqui, tentando romper esse fundo aqui, consolidou, rompeu, entrei, acabou que não foi, estava protegido, suave. Aqui, você poderia ter considerado uma entrada. Aqui, assim, é o que eu falei. O dia era um dia muito ruim, então acho que uma entrada tinha que ser assim, aquela entrada mais perfeita do mundo para você poder ter confiança de entrar. Além disso, aqui era perto das, não, 10h25 já está de boa. Eu ia falar perto das 10, que era a abertura do Avista, mas não era, então tranquilo. Por que eu estou falando daqui? Por causa dessa paridade de candles junto com uma correção na faixa de Gaza. Então acho que você poderia entrar aqui. Aí, por exemplo, bateu no fundo, tu protegia, ou fazia a parcial aqui, ou saía para tentar esperar um pullback para pegar o rompimento do fundo. É uma possibilidade, tá? Mas vamos lá, eu vou traçar também aqui essa consolidação do início do dia. Vamos ver o que acontece. Eu não lembro o que aconteceu. Quer dizer, eu sei que subiu, mas eu não lembro das regiões especificamente, porque eu não fiquei me atentando ao índice. Aí aqui o que estava marcado aqui, essa horizontal, que era bem nesse fundo aqui, era esse topim, que aqui ele rompeu, né? E ele consolidou, não perdendo a VWAP, não perdendo a 20, então, e a 20 inclusive empurrando o preço. Então era um sinal de que ele podia subir. O problema é, no meu ponto de vista, ele não deu uma entrada clara. Ele esperou, aqui, tá vendo? Ele esperou, tá vendo não, né? Mas ele esperou a 50 virar, talvez agora ele vai empurrar. Então você poderia pensar, cara, ele já consolidou, então vamos colocar aqui, no rompimento desse topo ou desse topo tem uma entrada. Realmente tem. Mas, cara, aqui, se fosse no rompimento desse topo aqui, começou a tomar calor já. Eu acho que não estopa não, mas começou a tomar calor. Não estopou e aí foi quando foi, né? Foi de um jeito meio estranho, mas acabou que foi. Tá vendo? Eu sinceramente eu não acho tão razoável, porque sim, ele foi rápido aqui, chegou lá em cima da faixa de Gaza, voltou para a parte de baixo. Aí você poderia falar, isso aqui é um pullback, você pode entrar aqui, ou pode entrar nesse rompimento aqui. Tecnicamente pode, mas por conta das regiões, eu não acho legal, sabe? Eu acho que fica meio estranho. Vamos botar no 15 minutos só para dar uma olhada. Tá vendo? Também no 15 minutos também não dá nada. Olha o tamanho do pavio que essa desgraça deixa, depois ele deixa esse candle aqui. Não tem algo bonito para entrar, sabe? E aqui, tanto que aqui, olha só, ele deu um calor danado aqui para depois ir. Ele foi de uma forma estranha. Eu acho que isso aqui é power trend, por causa dessa angulação. Não, acho que não chega a ser, não. Tá muito deitado. Tem mais cara de deriva, tá vendo? Se você olhar assim, ó, tem a carinha de deriva. Mas é isso, tá? Eu achei o índice bem feio. Vamos pular pro dólar, o dólar Z20. Sempre cross order, tá, pessoal? Sempre olhando o cheio para operar o mínimo.
O dólar eu já achei mais interessante. Apesar do mercado americano fechado, o dólar ficou mais interessante. Vamos botar também aqui a faixa de Gaza do dia anterior para a gente ter uma referência. Mas olha só, ele vai estar na faixa de Gaza. Olha lá, ele abriu por aqui. Tá, vou deixar esse quadrado um pouquinho. Vou deixar um pouquinho mais para cá, não, porque esse é o quadrado que eu queria. Tá, já sei. O fundo a gente sabe que está parecido. Não, também não está. Vamos desenhar então essa desgraça. Pronto, está desenhado. Aqui e 5. Olha lá, tá vendo? Ele abriu na faixa de Gaza. Cara, eu vou até deletar esse quadrado aqui, porque parece mais bonito a faixa de Gaza. Deletei a parada errada, mas ok. Esse quadrado. Olha só, ele começou aqui, rompeu forte para baixo, chegou na 200, né? Não aguentou. Rompeu forte para baixo, rompeu a faixa de Gaza, fez um pullback. Ele poderia entrar ou nesse cano vermelho, ou nesse lift, ou nesse cara aqui. A formação dos candles não estava muito bonita. Aí você ia para um outro time frame. Olha aqui, aqui foi perfeito, tá vendo? Olha só. Linda essa entrada. Então, tipo, tem uma boa entrada. Aqui já é para o gráfico de 5 minutos. Então você poderia entrar aqui, antecipando. Deixa eu botar aqui. O stop estaria grande, estaria, mas grande. Quer dizer, nem sei se estaria grande, né? Vamos ver. Porque ultimamente os stops são grandes. Pô, 11 pontos no gráfico de 15 minutos. O stop tá muito pequeno. Cara, muito tranquilo essa entrada, muito tranquilo. E aí o gain, como sempre, Fibonacci. Essa aqui. Você pode até forçar a barra aqui. Foi, tá vendo? Mas eu traço aqui, esse aqui confere com esse último fundo. Vamos ver se aqui também confere com esse fundo. Confere, né, com esse fundo aqui. Então seria interessante também, pode ser. Cara, aí é aquilo que eu falei. Você traça aí e vê o que vocês acham mais interessante, tá? Eu vou manter a consolidação. Isso aqui é um pavio, vou supor que a consolidação foi mais interessante. E aí, alvos, aquilo de sempre. Pode jogar no primeiro alvo, ver qual é a relação risco-retorno. 11 para 10. Tá plausível, tá. Podia ser melhor. Aparência, verdinho. Sempre um pouquinho para o santo, né? Ou o segundo alvo, foi 2 candles depois, que aí sim é o mais razoável, 19 para 10. 2 para 1, bem mais plausível. Depois eu acho que ele foi andando muito devagarinho, então, tipo, como eu falo que eu não entro depois de... Depois do segundo alvo, eu procuraria uma entrada muito perfeita para ter depois do segundo alvo. Eu posso até encontrar entradas aqui, ficar olhando, por exemplo. Aqui ele fez no fundo duplo, né? Tentou romper, fez um falso rompimento aqui e foi para baixo. Então, embaixo desse cara aqui tem uma entrada. Beleza, stop. Aqui em cima, alvo. Tem que ir pro terceiro alvo. Não tem jeito, vai fazer o quê? Então aqui ele não foi, começou a te dar calor para depois ir, depois realmente foi. Mas percebe, fica mais difícil de você encontrar esses movimentos. Então aí aqui, vamos traçar, por exemplo, esse topo aqui foi onde ele não conseguiu romper. Então a gente tem uma região para ficar atento aqui. E esse aqui foi o último topo. Esses caras também são 2 topinhos aqui. Então aqui ele se recuperou e também era o ajuste, né? Então tá bem próximo, isso aqui é legal. Então aqui, de novo, fundo duplo, tentou romper e ele começou a consolidar justamente aqui. Então você poderia, se você quisesse muito operar, eita, vai, desce, demônio. Obrigado. Desce muito operar, você operava nesse topo aqui, ó, com stop aqui embaixo, para buscar, sei lá, topo do dia, ou essa faixa de gás, que foi onde ele tocou. Vamos ver um Fibonacci aqui para ver se ele indica algum alvo. É bom quando... Esqueci de colocar o 4. Olha lá, um pouquinho antes, né? E tem a média de 200 também, então você teria que ficar ali na média de 200. Sabe? Ou pelo menos colocar no 0 a 0 para se proteger. E aí já não fica tão legal, que o stop é de 11, a média de 200 são 8 pontos, poderia colocar no 0 a 0 e ver se ia. Foi, mas sei lá, eu não gosto de operar reversão não, sendo bem sincero. Então foi isso, o índice, foi isso, o dólar. Eu operei JBS, eu entrei aqui, eu queria levar pelo gráfico de 60, deixa eu marcar minha entrada aqui. Eu vou botar essa linha aqui, tá? Porque foi o rompimento desse candle. Por quê? Power Breakout, tá vendo? Quase o Power Breakout no 60. No 5 as médias estavam todas unidas ali. A 200 chegou, eu falei, cara, é uma porrada para cima, isso é tudo que eu quero. E aí a gente vai para 60, eu queria levar, tá vendo onde tá a minha entrada aqui?
eu queria levar acima desse topo aqui, tanto que eu tracei esse Fibonacci, queria buscar lá em cima e virar quase swing trade. Então eu saí no 0 a 0 depois. Depois que ele fez isso, coloquei no 0 a 0 e falei, deixa eu andar. E aí ele ficou de lado. Tinha uma outra interessante que foi a Azul, só que ela não deu o trade que eu queria. Ó, tá vendo? Ele fez o que eu queria, só que ele fez muito depois, ele não fez no início. A Azul tava perfeita, cara, olha só. Olha isso aqui. Pô, tava exatamente o que eu queria. Eu queria essa desgraça aqui no primeiro candle do dia. E aí ele não fez. E aí eu parei de olhar, acabou que deu, e depois ele fez. Nesse candlezão aqui, se podia ter entrado... Deixa eu apagar essa aqui, aqui. Podia ter entrado nesse candlezão, stop na mínima, claro. Daria 30 centavos, tranquilo. 1%. E aí, aquele esquema. Deixou entrar, power breakout, eu só deixei andar. E aí você viu o que você fazia. Na pior das hipóteses, teria saído no fim do dia com R$1. 90 centavos nessa faixa. Mas quem? Magalu. Magalu deu uma entrada aqui, só que depois consolidou, saindo 0 a 0, saiu com um pequeno stop, eu acho, 2 centavos. Não foi. VVAR. Mesmo esquema das outras que eu falei, ó. Aqui. Esse esquema de power breakout também já não era tão bonito quanto eu queria, tá vendo? Tava aqui. Porque ele já fez o que eu queria aqui. Só que ele rompeu 200 e estava consolidado de lado. Eu falei, cara, se ele romper esse topinho, tem uma boa entrada. Ele rompeu, eu entrei no mercado e saí. Porra, isso foi a pior coisa que eu fiz, cara. Ele rompeu aqui. Eu entrei por aqui, assim, mais ou menos. Aqui. Eu vi tarde, eu falei, cara, ainda dá pra ir. E meu stop deveria estar aqui. Eu coloquei o stop muito curto. Saí aqui por 1 centavo e ele teria ido aí 1 ponto poucos por cento. Uma bosta. Mas acontece, né? CSNA não entrei. Eu queria entrar quando ele estava aqui, porque ele fez esse pivô, subiu, fez aqui, corrigiu, eu queria entrar aqui. Não entrou. Então, acabou que eu não entrei, entrou muito depois, e eu não peguei essa altinha. Mas quem? Vale, foi outra que... Vale, eu entrei aqui, e ele me estopou no 0 a 0, eu acho, com 1 centavo, porque aqui eu esperava que ele fosse... Não, eu entrei pouco antes, entrei aqui. Esperava que ele fosse romper forte, sabe? E não foi. Aí eu, porra, botei no 0 a 0 e tchau. Mas quem? Cara, eu acho que eu não perdi mais nada ontem, então foi isso. Valeu, é nóis.